Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu sou o apóstolo Rodrigo Soares e hoje eu quero conversar com você em uma reflexão bíblica sobre 4 formas de ouvir a voz de Deus. Você tem conseguido ouvir a voz de Deus? Você tem ouvido Deus falar com você? Porque a Bíblia, ela nos prova de várias maneiras que Deus, ele falou com o homem e ele ainda continua falando com o homem. A Bíblia diz que Deus falou com Abraão, falou com Adão. A Bíblia diz que Deus falou com Moisés, falou com Gideão. A Bíblia diz que Deus falou com Paulo. Deus, ele falou com Pedro. E assim por diante, a Bíblia, ela sempre nos traz uma comprovação de que Deus quer falar comigo e com você. E a gente vai aprender sobre 4 formas de ouvir Deus falar conosco. Se você tem dificuldade, eu vou te mostrar. Talvez você até já saiba, mas é da seguinte maneira. Tem várias formas, tá? Mas eu separei 4 formas de Deus falar conosco. E a primeira forma de Deus falar conosco é sobre a leitura da palavra. Não é simplesmente a gente ler a palavra, mas sim meditar no que a palavra está nos ensinando e a gente pegar aquele conteúdo de grande utilidade e trazer para nossas vidas. Quando a gente tem uma vida voltada para a leitura bíblica, a gente consegue ouvir a voz de Deus, porque aqui é Deus falando com o homem. Se você quer aprender sobre quem é Jesus, sobre quem é Deus, sobre quem foi os profetas, sobre quem foi as mulheres de Deus, homem de Deus, profeta maior, profeta menor, é só você vir para as Sagradas Escrituras que aqui você vai descobrir tudo o que você precisa. Olha o que diz em 2 de Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 16. Olha a palavra de Deus para a nossa vida. Todas as Escrituras, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para corrigir e para instruir em justiça. Olha o versículo 17 que diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, queridos irmãos, se você é uma pessoa que faz a obra de Deus, mas tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, aqui na palavra do Senhor a gente encontra muitos benefícios do que a palavra dele tem para nos ensinar. Então, essa é a primeira forma que eu quero trazer para nós de como ouvir a voz de Deus, é através da palavra. Porque a palavra ela vai te ensinar, a palavra ela vai te corrigir, onde você está errado, onde você precisa melhorar. A palavra ela vai nos ensinar como devemos andar na presença do Senhor, como devemos se comportar na presença do Senhor. Ela vai nos ensinar, ela vai nos instruir em justiça e o mais importante, ela vai trazer para nós perfeição, santidade, purificação, santificação e isso instruir para toda boa obra. Então, o primeiro passo para ouvir a voz de Deus é na palavra. Você e eu precisamos pedir ao Espírito Santo para que ele nos mostre o que o texto tem para nos ensinar. Senhor, o que a sua palavra tem para me ensinar? O que eu posso aprender através da sua palavra? Então, existem várias formas e uma delas é a leitura. Então, você que tem dificuldade de ler a palavra e não consegue entender, você tem que pedir sabedoria ao Espírito Santo, porque ele é o meu e o teu mentor, ele é o nosso professor, ele é quem nos ensina
precisamos aprender. Você tem que convidar o Espírito Santo de Deus a estar com você no momento do seu devocional, no seu momento de leitura. Eu, quando estou meditando, eu convido o Espírito Santo para ele me ensinar aquilo que eu não sei, porque a gente não sabe de nada, a gente não nasce sabendo, mas o Espírito Santo ele está aqui está aí perto de você para nos ensinar tudo que a palavra de Deus tem para nos mostrar. Só assim nós vamos ter uma vida, de santidade, uma vida de obediência, porque também eu não posso só ouvir, eu tenho que pôr em prática. Tiago diz que eu tenho que praticar aquilo que eu ouço. Então, se eu leio e guardo no meu coração e coloco em prática, eu estou sendo obediente à palavra de Deus. Então, toda vez que você lê a palavra de Deus com o coração aberto, com a mente limpa, você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Mente limpa é a mente quando está com muita preocupação, com vários problemas, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente está desconectado com o céu, porque a gente só está pensando nos problemas da terra. E aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Então, se você está na terra e se liga com Deus que está no céu, você terá facilidade em obter sucesso no seu devocional e na sua leitura. Então, que você possa não só ouvir o que a palavra tem para te dizer, mas que você possa colocar em prática para que a tua vida progrida e prossiga na presença do Senhor, porque Deus tem uma obra muito linda na tua vida e Ele quer fazer coisas tremendas acontecer sobre você. Então, queridos irmãos, dando continuidade aqui sobre como ouvir a voz de Deus, a segunda forma que a gente aprende aqui é sobre a oração. A oração ela é fundamental, ela é importante para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Toda vez que você for orar, toda vez que você for entrar na presença do Senhor, lembre-se que você tem que ter um momento de falar, de se expressar em adoração, em amor, se rasgar o seu coração, chorar na presença, adorar. Mas também você tem que entender que o seu momento de ouvir tem que chegar. Você não pode só estar ali falando, e o Espírito Santo de Deus esperando a oportunidade dele para te falar e você acaba perdendo a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Então, a oração, todos nós temos que manter uma comunhão de oração. A Bíblia diz aqui em Salmos de número 3, vamos ver o que aqui diz aqui em Salmos. Olha o que a Bíblia diz aqui para nosso entendimento. Salmo, glória a Deus. Porque o bom, irmão, tudo que a gente for falar, tudo que a gente for fazer tem que ter base bíblica. Ela é fundamental. Olha o que diz em Salmo, capítulo de número 13, verso 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele me ouviu do meu santo monte. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele me ouviu do seu santo monte. Então, o clamor, a oração faz com que Deus ouça o que nós estamos falando e nos dá resposta das nossas orações. É por isso que a segunda forma de você ouvir o Pai falar com você é através da oração. Tudo aquilo que vai te atrapalhar de manter uma comunhão com o Pai, de manter uma intimidade com o Pai, você tem que abrir mão e se afastar. E você tem que orar. Você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ter uma vida de comunhão. Oração está se referindo à comunhão. Você tem que ter essa intimidade de oração para poder a tua vida avançar, para poder você crescer espiritualmente, para poder você andar em espírito, para poder você ver Deus trabalhar na tua vida. Você tem que ter o costume de entrar na presença de Deus.
pela manhã, ou pela tarde, ou à noite, ou na madrugada, mas essa intimidade é importante. Por quê? Porque se você gerar um relacionamento com Deus de oração, o Espírito Santo de Deus vai falar com você poderosamente. Então que você possa, a partir de hoje, entrar em um ambiente de oração, num ambiente profético de adoração, num ambiente do sobrenatural de Deus. Se você quer ver Deus trabalhar na sua vida, se você quer ver Deus trabalhar na sua família, entre na presença de Deus. Mas muitas das vezes você pode até dizer assim, mas eu estou orando e eu não estou vendo solução, não estou vendo resposta. Eu te pergunto, como é que você está orando? Como é que você quer ouvir a voz de Deus? Como é que você entra na presença? Tudo isso conta, irmão. Eu não posso entrar na presença do Senhor como eu entro em qualquer lugar. Não. Na presença de Deus é lugar de comunhão, é lugar de intimidade, é lugar de eu me rasgar, de eu me abrir, é lugar de temor, de respeito. É um lugar que eu não posso estar na presença do Senhor mexendo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Não, é no lugar que eu me desconecto da internet, que eu me desconecto da terra e entro na presença do Senhor. Aí sim eu vou ter êxito, aí sim eu vou ter sucesso em ouvir a voz de Deus. Então a segunda forma é a oração. A terceira forma é através das pessoas. A Bíblia diz em Colossenses, vamos ver o que a Bíblia diz aqui no livro de Colossenses 3, e 16. Glória a Deus. Capítulo 3 de Colossenses, o versículo 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando vós e ademoestando vós uns aos outros com as palavras, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então a palavra do Senhor está sobre nós e através de nós nos trazemos sabedoria para exortar, para corrigir, para ensinar ao próximo. Então você e eu podemos estar ensinando, podemos estar falando de Deus para as pessoas. Então, essa terceira forma de ouvir Deus falar é através das pessoas. É quando você vai para um culto de ensinamento, é quando você vai para um culto profético, é quando você viaja para participar de conferências. Ali você vai ouvir, através do homem de Deus, da mulher de Deus, uma palavra de correção, de ensino. Deus vai falar com você através de outras pessoas também. Isso pode ser num culto, isso pode ser numa reunião, isso pode ser em qualquer momento. Você está passeando na rua, indo ao banco, indo ao supermercado. Deus pode usar alguém para falar com você através da palavra e te ensinar. Porque através das palavras, com cantos espirituais, e dando graça ao Senhor em vossos corações. Então, querido, aqui está mais uma forma. O ser humano pode ser usado, sim, para falar comigo e para falar com você. Que você possa entender isso, que Deus ele tem as suas formas de falar com seus filhos. Ele tem as suas formas de agir na nossa vida. Quando Deus queria falar com Faraó, não era que Deus não tinha autoridade de ir até a sala, o trono de Faraó e falar com ele, Ramsés, mas Deus preferiu enviar o profeta para ir falar com ele. Entendeu como Deus pode usar o ser humano para falar com outro ser humano? Porque Deus ele usa profetas na terra, Deus ele usa profetisas na terra para falar conosco. Só basta ele querer falar. Ele pode usar quem ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. E também aqui, na quarta forma de Deus falar conosco, deixa eu procurar aqui. Aqui em Eclesiastes, capítulo de número 5, e o versículo 1, a gente vai ver a quarta e última forma de Deus falar conosco.
diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Olha aí, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazem mal. Então aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 5, nos ensina outra forma de ouvir a voz de Deus. Precisamos guardar o nosso pé quando nós entrares na casa de Deus e devemos inclinar mais a ouvir do que oferecer sacrifício. Então, queridos irmãos, na casa do Senhor também a gente ouve a voz de Deus através daquele que vai transmitir a mensagem, daquele que está na direção do trabalho, na direção da reunião. Aquele que está na direção do trabalho, ele vai ser usado profeticamente e trazer uma palavra de direção da parte de Deus. Talvez você vai chegar em determinado trabalho de oração, uma reunião poderosa, uma expectativa de só querer agradar a Deus, mas lá Deus pode tomar alguém e alguém pode falar diretamente com você. Então aqui são formas, irmãos, tem muitas, mas aqui existem algumas delas que nós possamos usá-la para ouvir a voz de Deus, que é a leitura da palavra, que é a meditação da palavra, que é através da oração, e é através de pessoas, e é na casa do Pai. Quando a gente está na casa do Pai, a gente não pode estar pensando em problema. Quando a gente está na casa do Pai, a gente tem que se desligar da terra. Quando a gente está na casa do Pai, a gente tem que abrir o coração para ouvir o que Ele tem para falar conosco. Porque é no meio deste culto, destas reuniões, que a gente consegue identificar aquilo que a gente precisa ouvir. Mas se eu vou para a casa do Pai e fico desligado, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Como é que o Pai vai falar comigo se eu cheguei numa reunião de culto, onde todo mundo se reúne ali e não me conecto para adorar, eu não abro a boca para glorificar, eu não exalto ao Pai, eu não rendo graças a Ele? Então como é que eu vou estar com o coração para ouvir a voz do Pai? Então toda vez que você for na casa do Pai, vá na expectativa de dar a melhor adoração, em dar a Ele o melhor culto, a melhor glória, a melhor aleluia, exaltar, glorificar o nome dEle, e saiba que ainda que Ele não levante alguém para ir até você falar, mas alguém vai liberar uma palavra rema, uma palavra profética sobre a tua vida, e você será impactado para a glória de Deus. Amém, queridos irmãos? Que Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe esse vídeo para 7 pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, e eu creio que Deus vai te abençoar mais ainda. Fica na paz, Deus te abençoe.